Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês, chegando para falar de esporte, o que aconteceu neste final de semana no mundo esportivo, né? Nas principais competições aí, futebol, teve também a volta da Fórmula 1, João Fonseca no tênis, surpreendendo positivamente, né? Na Califórnia passando de fase, e no futebol vamos começar falando da final do Campeonato Mineiro, do estadual. Os estaduais, a maioria deles, aqueles que têm times na primeira divisão, terminaram ontem. Alguns continuam, né, porque tem times em outras divisões e elas começam ainda mais para frente. E ontem a final do Mineiro, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, torcida dividida, o que não acontecia há 4 anos. Final, Cruzeiro 1, Atlético 0. Muito pouco futebol, né? Final ainda teve briga, o decorrer do jogo não foi dos melhores, uma coisa que eu já imaginava no decorrer da semana passada, né? Imaginava um jogo feio, porque as duas equipes não vinham jogando bem, não vêm jogando bem, né? E acabou acontecendo isso aí, principalmente no primeiro tempo. O Cruzeiro esperou um pouco mais, teve mais posse de bola, na verdade, né? O Atlético esperava o Cruzeiro mais e tentava no contra-ataque e não conseguia acertar passes, conseguir chegar ao ataque do Cruzeiro, ao gol do Cruzeiro, né? Na verdade. E o Cruzeiro teve mais vontade, teve mais qualidade técnica e no segundo tempo acaba sobressaindo aí, né? Numa jogada boa ali da esquerda, tabela entre Matheus Pereira e Gerson, e acha o Caio Jorge, a bola bate na trave ainda, o Everson espalma, ela já está dentro do gol e o Cruzeiro faz esse 1-0. Primeiro tempo muito ruim, como eu falei. O segundo tempo o Cruzeiro consegue esse gol e aí depois o Atlético tenta sair um pouco mais, o treinador faz algumas alterações. O Cruzeiro que entrou em campo é o que vinha jogando, né? O Tite praticamente mantém esse time titular aí. O técnico do Atlético, tentando achar um time ideal, fez algumas mudanças em relação à semifinal. E o time, de novo, não esteve bem, né? Não criou, não conseguiu, como eu disse, finalizar. Não finalizou uma no gol, né? Sequer, o Cássio não trabalhou nenhuma vez. Já o Cruzeiro finalizou mais e aí foi merecedor desse título, né? 1-0 no segundo tempo. E o Caio Jorge termina como artilheiro. O Cruzeiro volta a ser campeão depois de 7 temporadas, depois do Hexa, né, Campeonato Mineiro do Atlético, de forma consecutiva. O Cruzeiro volta a ganhar o campeonato estadual, né, 1-0 com o gol do Caio Jorge, que também é o artilheiro. Já nos acréscimos, quando estava terminando a partida, faltando poucos segundos, Everson lamentavelmente participa ali, né, de uma confusão. Ele começa a agressão ali, aí a briga generalizada, uma coisa que eu não precisava, ainda tinha tempo até para um contragolpe do Atlético, né? Ele tinha que ter pensado mais nisso, e aí começa essa briga e mancha aí a final do jogo, uma briga generalizada, soco, voador, empurrão para tudo quanto é lado, e 23 expulsos, né? O árbitro Canançã de São Paulo, depois na súmula coloca lá 23 expulsos, 12 do Cruzeiro, 11 para o Atlético. Punição que vai ser cumprida só no Campeonato Mineiro do ano que vem, né? Deu uma manchada boa aí nessa final de Campeonato Mineiro, né? E no final ganhou quem foi melhor praticamente a competição toda, né? Apesar de ter oscilado bastante também, né? O time do Cruzeiro ele foi melhor ontem, e aí o 1-0 acaba sendo justo aí o título celeste. E o Atlético tem que melhorar muita coisa, e se quiser mais coisa no campeonato brasileiro e Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E Cruzeiro agora tem, além do brasileiro, também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, que tem sorteio da fase de grupos, né, na semana que vem, para definir aí suas chaves na competição. Cruzeiro tem uma margem de melhor ainda, mesmo com o Tite sendo muito cobrado, jogadores de um nível técnico maior que podem entregar muito mais. Já o Atlético precisa aí se encontrar um time titular decente, né? Jogadores parece que estão faltando muita vontade, muita gana. Alguns jogadores não entregam mais o que entregaram já há um bom tempo nesse time, né? Jogadores no meio, jogadores na defesa e no ataque, que já não rendem o que já renderam em outros momentos.
Falando de Fórmula 1, começou a Fórmula 1 2026, né? O primeiro GP do ano costuma ser na Austrália e dessa vez não foi diferente. Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. E quem venceu foi a Mercedes, fez dobradinha, né? George Russell e Kimi Antonelli, os jovens da Mercedes venceram. O Charles Leclerc ficou em terceiro, né? A Ferrari até que largou bem. Charles Leclerc ele pula para a primeira posição e ele com o George Russell fica ali se alternando por muito tempo até que George Russell passa para a primeira posição e se mantém. Kimi Antonelli vira o segundo colocado. Charles Leclerc, talvez até num erro de estratégia da Ferrari, né? A Ferrari errando mais uma vez, como muitas vezes nos últimos anos. E aí Charles Leclerc é o terceiro, Lewis Hamilton vem logo atrás. E aí a primeira corrida do ano, Gabriel Bortoleto termina em nono, já pontuando com a nova equipe, com a Audi, né? Alguns abandonos, algumas batidas. Piastri, inclusive, né, o piloto da casa, ele bate na volta de apresentação, de entrada, né, para formar o grid, na verdade, não foi nem na de apresentação. E aí ele não consegue correr e a McLaren corre só com o Piastri, né? O Verstappen, que fez uma corrida de recuperação, largando lá das últimas posições, terminou ali entre os 6 primeiros colocados, né? Próxima corrida agora na China, né? GP de Xangai. Nas próximas semanas tem China e Japão em Suzuka. Vem aí, né, mais corridas da Fórmula 1. A Fórmula 1 2026 cheia de mudanças nos carros, mudanças nos motores, agora com motor elétrico também. Torcer para que continue bem legal essa Fórmula 1 2026. Falando de tênis, João Fonseca em Indian Wells, passando de fase, né? Ele que venceu no sábado Karen Khachanov e neste domingo, no final da noite já, né, quase início da segunda-feira, o Indian Wells é na Califórnia, né, com 5 horas a menos, então estava lá no início da noite. Ele venceu Tommy Paul 6-2 e 6-3, para mim mais uma vez surpreendente. E ele agora vai enfrentar nada mais, nada menos do que Yannick Sinner, né? O número 2 do mundo, italiano, né? Talvez o maior desafio de sua carreira até agora. E ele está indo muito bem. Tomara que consiga passar dessa fase das oitavas. Yannick Sinner, osso duro de roer, né? Com certeza não vai ser fácil aí para o João Fonseca. Mas surpreendeu principalmente as parciais, né? No jogo de ontem contra o Tommy Paul 6-2, 6-3. Bora, João, vamos lá, né? Passar para as quartas agora. Essa é as oitavas de final contra o italiano. Tá aí um resumo do final de semana, o que aconteceu no tênis, na Fórmula 1 e no futebol. Aqui para Minas Gerais, o campeão estadual Cruzeiro. E aí, agora no meio de semana é a volta do Brasileirão, né? O Atlético recebe o Internacional na quarta-feira na Arena MRV e o Cruzeiro vai até o Rio enfrentar o campeão carioca Flamengo do Leonardo Jardim, né? É o reencontro da Raposa com o técnico português, é o campeão carioca contra o campeão mineiro no Brasileirão. A gente volta aí depois para falar desses jogos, torcendo também para falar de João Fonseca, né, em Indian Wells. Quem sabe o João estará nas quartas de final do torneio de tênis lá nos Estados Unidos. Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau.